Depois de ser desmentido por testemunhas de que não conhecia Fabrício Queiroz, o advogado Frederico Wassef confessou em entrevista à revista Veja que deu abrigo ao ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro em Atibaia. Na entrevista, Wassef afirmou que foi por razões humanitárias. Até o domingo passado, Frederico Wassef era advogado do senador Flávio Bolsonaro. E agora afirma que, ao abrigar Queiroz, acabou protegendo o ex-assessor de ser assassinado. Segundo o advogado, havia um plano para matar Queiroz e incriminar o presidente Bolsonaro e familiares. Wassef diz que jamais contou isso para o presidente e o filho Flávio Bolsonaro. Desde o ano passado, o advogado Frederico Wassef vem repetindo que não conhece Fabrício Queiroz, apontado como operador do chamado esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual pelo PSL, Flávio Bolsonaro, hoje senador pelo Republicanos. E desde o ano passado, o Wassef vem mentindo sobre a relação dele com Queiroz. Quanto a uma outra estratégia também muito discutida em Brasília, de que o Fabrício Queiroz, se ele falar, ele pode esclarecer esse caso. O senhor acha que ele deveria falar? Eu entendo que toda a pauta relativa a Fabrício Queiroz deve ser dirigido ao advogado dele. Como eu não represento esse cidadão e nem o conheço, eu não posso responder por ele. Mas conhece e conhecia. 8 dias depois de Queiroz ser preso na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, numa casa registrada como escritório de Wassef, a revista Veja trouxe uma entrevista com o advogado na edição desta semana. E pela primeira vez, o Wassef admitiu que deu abrigo a Fabrício Queiroz. O Wassef disse que ofereceu 3 opções para o ex-assessor ficar: a casa em Atibaia, uma em São Paulo e outra no litoral. E tentou justificar. Por uma questão humanitária, eu fiz chegar ao conhecimento dele que podia ficar em uma de minhas propriedades. O Jornal Nacional conversou anteontem com uma testemunha que trabalhou para o Wassef aqui na casa onde Queiroz foi preso. O serviço durou 7 meses, de maio a dezembro do ano passado. Ana Flávia Rigamonte contou que chegou a emprestar seu carro particular para que Queiroz pudesse circular pela cidade e até viajar. E que os dois ficaram amigos aqui na casa. Eu acabei conhecendo o Queiroz ali e a gente, querendo ou não, criou um vínculo de amizade, assim, né? Porque, assim, às vezes eu estava na casa e às vezes eu não estava. Então, eu acabei conhecendo ele e a esposa dele. Ana Flávia também disse que a mulher de Queiroz, Márcia Oliveira de Aguiar, que está foragida, costumava vir a Atibaia para visitar o marido. Ela ficava um pouco e vinha e voltava, assim, e voltava. Mas ficava vários dias? Chegava um mês, por exemplo? Ficava. No sábado, 2 dias depois de Queiroz ser preso, o Wassef negou ao Jornal Nacional que Queiroz estivesse morando na casa dele. Mas vem cá, quem que disse que ele está morando na minha casa? Onde é que vocês tiraram? Que ele estava lá quando ele foi encontrado. Vamos ver, nós estamos aqui numa esquina, numa padaria na rua. A gente não pode afirmar que a senhora é dessa farmácia ou trabalha aqui. Não tem nada a ver. Na entrevista à Veja, o Wassef não quis responder se já tinha falado com Fabrício Queiroz. Disse apenas que manteve distanciamento dele, que não tinha o telefone de Queiroz e não permitiu que Queiroz tivesse o dele. Mas o Jornal Nacional mostrou ontem que o Wassef e Queiroz mantinham contato há pelo menos 1 ano e meio. 3 funcionários deste hotel em Atibaia revelaram que em 26 de dezembro de 2018, o advogado esteve aqui acompanhado por Queiroz. O Wassef foi até a recepção, né? Eu sempre estava no turno da madrugada, então eu entrava às 11 e saía às 7 da manhã. Ele chegou mais ou menos por volta de... Eu não me lembro exatamente o horário, mas entre meia-noite, 1 e pouquinho. Aí ele foi até a recepção, né, negociou comigo o valor, perguntou se tinha quarto disponível e tudo mais. A gente acabou entrando num acordo, ele já fez o pagamento e ele foi até o carro. Quando ele voltou com uma outra pessoa e aí que ele me falou, então, hoje não sou eu que vou ficar. Esse amigo meu me apresentou o Queiroz, aí eu fiz o cadastro do Queiroz. Ao ser questionado pela revista Veja se deu alguma ajuda financeira a Queiroz, o Wassef respondeu nunca, jamais. Mas o ex-funcionário do hotel disse que quem pagou a diária de Queiroz em dezembro de 2018 foi o Wassef e que o pagamento foi em dinheiro.
A nossa média de tarifa era em torno de 200, 250 no máximo, a tarifa que a gente trabalhava. Esse Mas valor... exatamente eu não lembro. E você lembra como é que foi o pagamento? Foi dinheiro. E quem pagou? Foi o ASEF. Para a revista Veja, o ASEF também mudou a versão sobre ter cedido a casa para esconder Queiroz. Disse que sabia que ele ficou em sua casa em Atibaia em vários períodos, mas não falou datas e nem explicou como o ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi parar lá. Só disse: eu sei que teve vez que ele ficou uma semana e foi embora. Teve vez que ele ficou um mês e foi embora. Teve vez que ele ficou 2 meses e foi embora. O ASEF disse à revista Veja que abrigou Queiroz por razões humanitárias, porque tinha ficado sensibilizado pelo fato de Queiroz estar com câncer. O advogado afirma que o presidente Bolsonaro simplesmente cortou contato ou relação com Fabrício Queiroz. Da mesma forma, o senador Flávio Bolsonaro se distanciou completamente. Eu imaginei o que seria para aquela pessoa, de repente, não estar mais com seus amigos, doente, não podendo andar na rua, não podendo ter uma vida normal. Ainda, segundo o ASEF, esta guarida acabou protegendo Queiroz. Havia um plano traçado para assassinar Fabrício Queiroz e dizer que foi a família Bolsonaro que o matou em uma suposta queima de arquivo para evitar uma delação. A revista afirma que a tese de ASEF era de que Fabrício Queiroz estaria jurado de morte por forças ocultas. Na entrevista, o ASEF se refere a forças ocultas ao responsabilizá-las pela morte do miliciano Adriano da Nóbrega. A polícia da Bahia matou Adriano durante a execução de um mandado de prisão. Mas o advogado não menciona a polícia baiana e nem explica que forças ocultas seriam essas. O ASEF disse à revista que formou convicção de que iriam matar Queiroz e colocar a culpa no presidente Bolsonaro. Frederic disse que, naquele momento, como advogado do senador Flávio Bolsonaro, queria evitar que Fabrício Queiroz fosse executado. O ASEF afirmou à Veja que omitiu essa informação do presidente e de Flávio Bolsonaro, mas se recusou a explicar por quê. Ao ser perguntado se cometeu um crime por ter escondido Queiroz, o ASEF respondeu que Queiroz ainda é um investigado. E prossegue, abre aspas, eu ainda não estava atuando como advogado do Flávio. Mas logo em seguida se contradiz ao ser perguntado se agiu para defender o presidente. O ASEF respondeu, agi no regular exercício do advogado. Eu era advogado do Flávio, hoje não sou mais. O Jornal Nacional apurou que o Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga o envolvimento de Fabrício Queiroz no esquema de desvio de dinheiro do gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro, não tem qualquer informação sobre um plano para matar Queiroz. Frederic Wassef também criticou a operação da Polícia Civil Paulista para prender Fabrício Queiroz na semana passada. Apesar de a investigação ter sido conduzida pelo Ministério Público com autorização da Justiça do Rio de Janeiro, o advogado disse que a prisão de Queiroz em sua casa foi uma ação que ele chama de hollywoodiana e uma cortina de fumaça para desviar a atenção do impeachment do governador do Rio, Wilson Witzel, com a participação especial do governo de São Paulo. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo declarou que a operação para prender Queiroz foi acompanhada por advogados da Comissão de Direitos e Prerrogativas da Ordem dos Advogados do Brasil, garantindo todas as formalidades legais. Na entrevista à Veja, o advogado disse que nunca contou para o presidente Bolsonaro sobre Queiroz, que era uma questão de segurança. Fiz para proteger o Flávio, fiz para me proteger, fiz para proteger o presidente. Então, eu assumi um risco de fazer isso porque eu sei que é o melhor para o filho dele. Foram as palavras de Frederic Wassef. Em nota, o governo de São Paulo declarou que a ação da Polícia Civil foi pautada pelo Ministério Público e amparada pela Justiça. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, não se manifestou.